Bom dia, professora. Página 38 a página 40. Tá, Façam que professora. depois nós vamos corrigir. Vamos Tá bom. lá. Professora, Oi. aqui é por causa que aqui tá falando assim, na questão 2, é correto afirmar que o narrador do texto não está falando com, aí tá o Capitão Nemo, o Nautilus, que deve ser um passageiro, com um nome bem bizarro, o autor e o leitor. Então, o náutico seria não equipamento e nem nada disso, e sim um passageiro. Isso, muito bem. Obrigada. Ô, professora, pode falar um negócio? Pode? O estranho é que na sala você fica mandando não mexa no celular. Mas e aí? Qual foi o resultado disso? A gente tá mexendo no computador. Vamos falar. Uma coisa é que eu tô Lucas, em casa e tô tendo que usar celular. Lucas, vamos fazer a atividade agora em silêncio. Vamos lá. Mas eu não tô Vamos puxando fazer em nada, não. silêncio. Só o bem. Professora, posso ir no banheiro? Pode. Lucas, desliga seu microfone. Posso Obrigada. desligar a câmera também? Porque só vai ficar essa parede aqui. Pode, pode. Você vai no banheiro, pode ligar a câmera, não tem problema não. Talvez demore, número 2. Por que vocês estão rindo? É necessidade, povo, necessidade. Você viu o nome do capitão? Capitão Nemo. Que loucura! Lucas, você já acabou? Tô procurando mesmo. Professora, posso ir no banheiro também? Pode? Professora, o que é súplica? Súplica. Quando a pessoa faz um pedido, ou de suplicar. Um desejo? Uma súplica. Eu te faço um pedido, Davi, assim, com bastante intensidade. Por favor, faz para mim. Entendeu? Obrigada. Professora, Oi. eu tenho uma dúvida na questão 6. Questão 6. Qual que é a dúvida, Lohane? Tá assim, ao chegar ao pico da montanha, o narrador é surpreendido por uma visão. Aí tá falando que a gente pode pegar uma imagem a gente pode pegar um momento do texto e escrevê-lo
qual foi surpreendido. Mas pode ser qualquer um ou tem que ser uma específica? Transcreva a frase do texto que expressa sua emoção em relação a essa descoberta. Ó, ao chegar ao pico da montanha, o narrador é surpreendido por uma visão. Aí você vai lá no texto e vai ver qual que é a frase do texto que expressa a emoção dele na hora da descoberta. Entendi, muito obrigada. Tá? Transcrever, você vai retirá-la do texto. Nossa Senhora. Não, professora. Oi, amor. A mesma resposta que eu tenho que dar aqui na questão 6, eu tenho que dar na questão 7. Não, presta atenção. A questão 6 está pedindo para você tirar a frase que expressa a emoção dele. A questão 7 está lá, olha, os personagens iniciam o trajeto caminhando em direção à luz. O que era a luz? O que era essa luz, afinal? Professora, o que é súplica? Súplica é um pedido insistente e humilde, ou um pedido desesperado. Por favor, Samuel, faça isso para mim. Ah, Tá? Samuel. eu quero picolé. Então tá bom. Professora, Oi. o que a gente vai fazer quando a gente acabar tudo? Aula de português. Na hora que você terminar de fazer, nós vamos corrigir. Aí depois nós vamos para o lanche, 8h50. Depois nós vamos para a aula de ciências. Voltei, professora. Vocês já estão corrigindo? Não. Pode fazer aí, tranquilo. Tranquilo.
Essa pirâmide. Você não tá ouvindo nada, menina. Você não tá ouvindo nada, menina. Minha bebê. Professora, Oi, Ana. aqui no texto não fala que tinha um vulcão? Aham. Então, eu fico estranhando, porque quando você está fora debaixo d'água, você não vai conseguir acender o fogo, certo? Como é que é? Se você estiver debaixo d'água, você não vai conseguir acender fogo, certo? Será? Sim, porque eu já tentei. Hum. Mas às vezes, Henrique, às vezes Daí- o fogo é tão grande que a água expande o fogo. Mas No aí, caso do quando você vulcão é está na lava, superfície, não? quando a lava está descendo do vulcão, você joga água, ela vira sólida, certo? Ah, Mas como que a lava não vira sólida se ela está em meio de milhões de... milhões de água, de quilômetros de água. eu não entendi sua pergunta, Pedro. Ó, Henrique, Henrique. é por causa que quando a gente está na superfície, quando a gente Ah. joga a água na lava, ela não vira sólida? Água na lava. Ah. Então, e como é que vulcões submarinos ficam acesos com lava se estão rodeados de quilômetros de profundidades imensas de água? Isso aí é o quê? É um texto de quê? De ficção? Científico. Será Mas eu que já isso, vi isso acontecer. será Eu que isso mesmo já aconteceu? vi vulcões Será que submarinos. aconteceu? Será que aconteceu mesmo? Eu não sei, mas eu, Henrique Tavares, já vi com Ah, meus olhos um vulcão submarino. Aceso, você já viu? já. E o Parece. trem é Aonde que muito você igual viu? de verdade. Hã? Ele é Aonde que igualzinho de você... verdade. A única coisa que muda é que o de verdade, ele é todo ondulado, esse lá é retinho. Hum. E eles são menores. O que é um vulcão? Professora, Vulcão é o quê? É uma professora, estrutura... é tipo um formigueiro. É tipo um formigueiro. Vem a Ah, entrada do vulcão, bom, mais saída, né? Aí ela fica grande quantidade de magma vulcânico. E embaixo, Professora, quando a Terra esquenta, falando que não esse entendeu. magma vira bolhas, sobe, esquenta, ele ferve, vai subindo rápido, se divide em vários outros canos para ir para outros vulcões mais próximos, e o mais próximo eles e derrete todo mundo. tá. Você quer perguntar, Carol? Só com a mãozinha levantada aí? Carol, É porque eu não tinha entendido a questão 6. a 6. A 6 você vai tirar lá do texto, olha lá, tá assim, olha. Ao chegar ao pico da montanha, o narrador é surpreendido por uma visão. Então lá fala, né? Que na hora que ele chegou no pico da montanha,
ele foi surpreendido por uma visão. Transcreva, você vai tirar lá do texto a frase, né, que expressa a sua emoção em relação a essa descoberta. Na hora que ele chegou no pico da montanha e teve a visão, qual que foi a emoção dele? Qual que é a frase lá no texto que fala qual que foi a emoção dele? Você vai tirar lá do texto essa frase. Obrigada, professora. Por nada, amor. Acabei. 8h20, nós vamos começar a corrigir, tá bom? Já acabou, Cauã? Sim. Quem já acabou, vamos esperar só mais um pouquinho, tá? Calma, qualquer coisa que você queira falar, fala no chat. Professora, eu esperando a correção. Desliga esse microfone, na moral. Lohane, desliga seu microfone, amor. Tá. Obrigada. Professora, Oi? qual câmera fica melhor? Essa aqui
Ou essa aqui? Mostra a outra. De Essa aí, fica melhor. Não, a outra fica melhor. Essa aí. Só tem eu de câmera ligada, professora? Não. Não, a minha também tá ligada. Pedro Teixeira. Faz lá, Alex. Vou fazer, Luiz. Calma. Dá as capas nele. Não. Vamos corrigir, pessoal? Nossa, professora, agora, exatamente agora que eu terminei, você me corrige. Aí, eu vou descansar um pouquinho, professora. Eu acabei de terminar. Acabou de acabar? Deixa nem eu descansar. Professora, sabe o motivo Oi? que eu tava dançando? Sabe o motivo que eu tava dançando na tela? Então, o motivo era o seguinte: conhece aquela música Gangnam Style do Psy? Então, opa, cara só. Ah, não começa não, Lucas. Não começa. Parece que ele já começou. Falou. Hoje a Carol perguntou se ela pode ir na cozinha.
Vamos lá, então? O Teixeira é mensageiro. Tudo que a gente fala no chat, ele... Todo mundo aí com o livro aberto, página 38. Vocês estão vendo aí? Sim! Estão vendo aí o livro? Sim? Beleza. Então vamos lá. Página 38. Vamos lá. Questão 1. Qual é o cenário da história onde ela ocorre? Fala para mim, Manuela. Ela ocorre no fundo do mar. Qual que é o cenário? A Atlântida. Atlântida? Quem colocou outra resposta? Fala para mim, ô Henrique, qual a resposta que você colocou? O fundo do mar. O cenário da história, é onde ela ocorre, certo? Qual que é o cenário da história? O fundo do mar. Tá, mas o que que tem lá no fundo do mar? Atlântida. Atlântida? É, não? É, as ruínas da Atlântida. O que mais que tem lá no fundo do mar? Peixes. Peixes. Tem os abismos, o que mais? Vulcão que o Pedro falou. Os terrenos escorregadios. Tá? Então, dá Ilhas de pedra. Ok, peraí. Então, vamos lá. Resposta aí, ó. O cenário da história é o fundo do mar, vírgula, com abismos, terrenos escorregadios e as ruínas de Atlântida. Correto? Professora, eu coloquei no Oceano Atlântico na Atlântida. Não, o Oceano Atlântico aí você tira, deixa só na Atlântida. Ô, professora, eu coloquei o cenário da história no mar e onde ela ocorre, a 2 milhas do Nautilus. Tá, é no fundo do mar, tá, Pedro? Tá. Não é no mar, não, é no fundo do mar, tá bom? Só conserta aí. Tá certa? Ô, professora, a matéria da prova de português, que vocês mandaram agora, ela vai estar no volume, vai ter que estudar no volume 2 ou no volume 1? Ô, Henrique, daqui a pouco eu te respondo essa pergunta, tá bom? Assim que a gente terminar aqui de corrigir, tá, amor? Professora, mas a outra tá certa, aquela que eu falei? A 2 Tá. milhas do Nautilus? Tá. Número 2. É correto afirmar que o narrador do texto 1 está falando. Narrador do texto 1, ele está falando com o Capitão Nemo, o Nautilus, o autor ou o leitor? Leitor. O leitor. Letra D. Quem está com o microfone ligado e usando o celular aí, por favor, desliga. O leitor, letra D. Número 2, o leitor. Acertou, coloca um certinho. Errou, desmancha e conserta. Número 3. O narrador relata que o percurso no fundo do mar era feito com cuidado. Cite uma causa para esse fato, né? Dele falar que era feito com cuidado. Fala para mim, ô Giovana, qual que é a sua resposta? De qual questão? Da 3? Questão 3, Para não cair nos abismos em que ele passava perto. Isso. Quem mais quer falar a resposta? Mais ninguém? Professora, eu Então pode falar. coloquei, pois tem muitos peixes mortíferos desconhecidos que podiam matar eles. Não. Professora, eu coloquei aqui, ó, porque um passo em falso seria perigo. Não, seria perigo em certos locais. Estava no texto. Tá, por causa dos abismos, né, Samuel? Aham. Tá Ô, correto. professora, eu coloquei por causa da água escura. Mas eu não coloquei Não. motivo. Desmancha, Lucas, tá errado. Presta atenção, olha. Ainda bem que eu O coloquei de narrador, novo,
O narrador relata que o percurso no fundo do mar era feito com cuidado. Cite uma causa para esse fato. O fato de ser perigoso o percurso no fundo do mar. Por quê? O trajeto lá possuía muito o quê? Possuía abismos, correto? Que tornavam arriscados os passos em falso, como Samuel falou, né? Se ele pisasse no lugar errado, ele ia cair aonde? Dentro do abismo. Então, a resposta aí para quem errou, olha. Pois o trajeto possuía abismos que tornavam arriscados os passos em falso. Pois o abismo o quê, professora? Pois o trajeto possuía abismos que tornavam arriscados os passos em falso. Coloca, acertou, coloca certinho, coloca ok corrigido nessa página. Hoje é dia 2, tá? 2/9. Ok, corrigido. Questão 4. Página 39 agora. Todo mundo junto comigo? Sim, pessoal? Sim. Então, vamos lá. Sim. O texto apresenta narrador-personagem. Reescreva o 10º parágrafo do texto como se fosse descrito por um narrador observador. Quem vai poder me falar aí o que é o narrador-personagem? Eu posso falar? Pode. É o narrador que ao mesmo tempo narra a história e participa dela também. Isso, muito bem, Sara. E o narrador observador? É um narrador que não participa da história, só de, tipo, fulano foi na casa de São José. Isso, muito bem. Muito bem. Então, vamos lá. O 10º parágrafo do texto. Fala para mim, Manu. Posso falar? Quem é que pediu? Eu, Henrique Tavares. Pode, Henrique, pode falar. Presta atenção que você vai reescrever o parágrafo como se fosse descrito por um narrador observador, tá? Como que ficou? O Capitão Nemo não demonstrava medo algum. Chegaram a um planalto. A um primeiro planalto, né? Isso. Havia ruínas gigantes, amontoadas de pedras, onde puderam distinguir castelos e templos. Aqui, ó. Tá faltando aí um pedacinho. Eu preciso ver. Aqui, professora, posso ler? Pode? Eles não se detiveram. Capitão Nemo não demonstrou medo algum. Chegaram ao primeiro planeta. Não o quê? Não demonstrou? Não demonstrou medo algum. Não demonstrava medo algum. Chegaram a um primeiro planalto. Ficaram surpreendidos. Havia ruínas gigantescas, amontoados de pedras onde cresceram castelos e templos, tudo coberto de um espesso manto vegetal. Isso. Ô, Henrique, a sua faltou essa última frase aí, tá? Professora, você Só um minuto. Tudo coberto por um imenso manto vegetal. Henrique, completa a sua.
Pode falar, Samuel. Um tripulante colocou um pedaço reforçado de ferro no braço. É só um pedaço de ferro. Não, tá errado, Samuel. Não é esse parágrafo, não. Não. Mancha aí para consertar. Então, o parágrafo é o 10º parágrafo. Ô, professora. Então, vamos lá. Ô, professora, eu só A escrevi... resposta. Quem leu aí para mim está correto, tá? Eu vou ler aqui, olha. Parágrafo. Não se detiveram. Ponto. O capitão Nemo não demonstrava medo algum. Ponto final. Chegaram a um primeiro planalto. Ponto final. Que surpresa! Ponto de exclamação. Havia ruínas gigantescas. Ponto final. Amontoados de pedras, onde puderam distinguir castelos e templos. Ponto final. Tudo coberto por um espesso manto vegetal. Ponto de exclamação. Quer que repete? Sim, por favor. Pessoal? Oi. Professora. Sim, professor, repete, por favor. Tranquilo? Mostrava medo algum. Professor, você consegue escrever nas linhas? Não dá, infelizmente. Podia dar. Professora, posso falar um Não dá negócio? esse acesso para escrever. Professora. Vocês estão vendo o livro aí agora? Sim. Sim. Professora, pode ir no banheiro? Pode. Professora, é que eu não escrevi o texto inteiro porque não deu. Eu escrevi até havia ruínas gigantes amontoadas de pedra e não deu mais espaço. Eu também. Não, o meu ainda eu não consigo copiar tudo rápido. Não vai escrever embaixo, não, ô Pedro Teixeira? Eu já escrevi embaixo já. Não deu espaço? Não. Letra tá grande? Eu não sei fazer. Eu nunca soube fazer letra pequena. Qualquer coisa, escreva na página inteira para caber a questão. Ô, Pedro, tamo junto. Nunca quis fazer letra pequena. Tamo junto. Então vamos lá. Estão me ouvindo? Pessoal. O que houve? Sumiu o som aqui, voltei. Entrou algum fantasma na online, algum espírito e fez bugar o som. Vocês não Tá botando esse online, eu coronavírus. Pronto? Vamos lá, vamos continuar? Então, vamos lá. Agora é questão 5. Releia. Sim, uma floresta de árvores mortas sem folhas. No trecho, o sinal de exclamação expressa Espanto. admiração, entusiasmo, espanto ou súplica? Espanto. Espanto, letra C. Certeza. Seria certo. Número 6. Ao chegar ao pico da montanha, o narrador é surpreendido por uma visão. Transcrever é o quê? Você vai lá no texto e vai retirar do texto e escrever, correto? A frase do texto que expressa sua emoção em relação a essa descoberta. Quem vai me falar? Giovana, Carol. Deixa, professora. Ó, seria algum efeito elétrico? Não. Não é essa. Tá errada.
Quem mais? A montanha era um vulcão. Não. Quem mais? Vamos? Não seria a montanha. Professora, seria a montanha é um vulcão, né? Não? Não, não é essa não. Transcreva a frase do texto que A expressa emoção que ele está sentindo. relação a essa descoberta. Mas ninguém vai Alguma buscar. uma cidade inteira arrumada, destruída, com templos caídos? Não. Um clarão atravessou meu espírito. Um clarão atravessou meu espírito. Coloca entre aspas, tá bom? Tá. Um clarão atravessou meu espírito. Ninguém acertou essa? Não. Não, professora, porque, ó, nessa frase aí, o clarão atravessou isso, já tá falando da cidade de Atlântica. Tá falando mais da luz, caramba. Não tô te ouvindo, Pedro. Tá ruim seu som? Ele falou que essa frase aí, ó, um clarão atravessando o espírito, não estava falando mais da montanha, estava falando de Atlântida. O que ele está pedindo lá? Transcreva a frase do texto. Ao chegar ao pico da montanha, o narrador é surpreendido por uma visão. Ele tem uma visão. Então, Qual que é é a do pico da frase do texto que expressa a emoção em relação a essa descoberta? Então, Foi quando isso aí é do Então era um vulcão. Professora, essa frase é do clarão da montanha. Não, essa frase aí de Atlântida. Não O do clarão foi a frase que expressou a emoção dele na hora que ele descobriu. Ele foi surpreendido pela visão. Aí ele falou: um clarão atravessou o meu espírito. Mas o clarão já está falando de Atlântida. Então, amor, é porque foi na hora que ele chegou lá, ele foi surpreendido. Entendeu? Ô Pedro, eles ainda estavam na montanha, só quando eles pisaram em Atlântida, um clarão passou sobre o espírito dele. Então, mas a pergunta é sobre o que ele sentiu quando ele chegou no pico da montanha. Ao chegar ao pico da montanha, Pedro, ele foi surpreendido por uma visão. Tá? Então, a hora que ele chegou ao pico da montanha, ele falou lá, ó, um clarão o quê? Atravessou o meu espírito. Ele ainda não estava lá, certo? Foi a emoção que ele sentiu na hora que ele descobriu. Entendeu, Pedro? Mas a pergunta, professor, é quando ele chegou no pico da montanha. Não é a pergunta. E é quando ele vê o vulcão. Transcreva a frase do texto que expressa sua emoção, que está expressando a emoção dele no momento que ele chegou no pico da montanha e foi surpreendido ao ver Atlântida, Pedro. Entendeu agora? Professora, não está na hora do intervalo, não? Não, é 8h50. Agora, Pedro? Mas agora são 8h40? 8h30. Vamos lá, gente? 8h39. 40, galera. Vamos terminar? 8h50. 8h39. Vamos terminar? Questão 7. Os personagens iniciam o trajeto caminhando em direção à luz. O que era a luz, afinal? O que era essa luz? Quem vai me falar? Vulcão, agora tem que ser o vulcão. Eu acho que a luz era uma rocha vulcânica. Era a lava do vulcão. A luz é o quê? Uma rocha A luz vulcânica. Fala para mim. Fala para mim, Pedro Henrique, o que você acha que era a luz? Olha, agora eu acho que está referindo ao vulcão.
Isso, está se referindo ao vulcão. A luz era o quê? A luz era um vulcão no fundo da onde? Eu coloquei lá no vulcão, professora. O vulcão estava onde? No fundo do mar. No fundo do oceano. Professora, eu coloquei lava do vulcão, porque o vulcão, ó, por exemplo, o vulcão é... Peraí, tem muita gente. O vulcão soltou lava, Davi, desliga aí a o lava É um de cada vez, tá todo mundo falando, silêncio. não entendendo ninguém. Peraí, Não é uma rocha vulcânica, não? peraí. Só um de cada vez. Peraí. Levanta a mão, quem quer falar, por favor. Eu. Fala, Lohane. Quer falar? Não, foi eu não. Quem quer falar, por favor, levanta a mão. Professora, você tá me vendo? Fala, Henrique, estou. Só que você tá congelado para mim. Fala, Henrique. Henrique, você quer falar, amor? Não? Então fala. Qual que é a resposta? Dá 7? É. Era a lava quente brilhante. Não. Qual que era a luz? Fala, Pedro Teixeira. Finalmente. Eu acho que era a lava do vulcão, porque quando o vulcão soltou lava, esqueci o nome agora, mas ele soltou lava, aí a lava foi para cima e algumas lavas se expandiu e outras desceram e foram pro mar e ficou afundando lá. Ah, mas não é magma, não. É uma rocha vulcânica. Não é Fala, magma, Bernardo. não. É Fala, um Bernardo. vulcão, prof. Isso. A luz era o quê? Era o vulcão que estava onde, gente? No fundo? Erupção. Correto? Então a resposta. A luz era um vulcão no fundo do oceano. Ok? Então não é uma rocha. Próximo. Vamos ouvir. Cláudio, breve. Poder. Questão 8. É, foro com... Leia. Ele me fez um sinal, aproximou-se. A quem se refere as palavras destacadas no trecho? Ele se refere a quem? Aproximou-se. Fala para mim, Pedro Teixeira. Um morador de Atlântida aproximou-se dele. Não, presta atenção, Pedro. Olha lá. Ele me fez um sinal, aproximou-se. A quem se refere as palavras destacadas no trecho? Capitão Ele Nemo. e o si. Hã? É o Capitão Nemo. Isso. Refere-se ao Capitão Nemo. Refere-se ao Capitão Nemo. Pensei que você tinha falado Capitão Man, do Kid Danger. Número 9. Número 9. Página, agora coloca ok corrigido na página 39 e agora a página 40. Vamos lá. Página 40. Na hora que eu estou apresentando aqui, vocês estão conversando muito. Por favor. Tem tanto chat que no meu aqui tá escrito mais, de tanto que tem. Vamos lá? Página 40. Lê para mim a pergunta, ô Carol. Transcreva o texto, a primeira passagem que dá indícios da existência de Atlântida, o continente desaparecido. O que você colocou? A meus pés havia uma cidade inteira arruinada, destruída, com templos caídos, arcos deslocados,
Telhados desaparecidos na arquitetura, uma beleza impressionante, muralhas caídas, largas e ruas desertas. Quem colocou outra resposta? Eu. Fala, Pedro. E traçou uma palavra sobre um rochado escuro. Atlântico. Quem colocou outra? Que, ó, depois que pisamos no solo atlântico a uma profundidade de 300 metros. Samuel, eu preciso que você... Samuel, antes de você falar, eu preciso que você levante a mão, amor. Liga sua câmera. Quando você quiser falar, liga sua câmera, fazendo favor. Beleza. Pedro Henrique, pode falar. Depois de uma manobra habitual, pisamos o solo atlântico a uma profundidade de 300 metros. A resposta correta é: havia ruínas gigantescas, amontoados de pedras, onde pude distinguir castelos e templos, tudo coberto por um espesso manto vegetal. Professora, eu acho que é a minha resposta, porque aí eles podiam achar que era outra cidade qualquer que afundou. Mas aí uma o quê? Atlântida. Havia uma o quê? Quem mais quer dar outra opinião? O Pedro deu a opinião dele. Havia uma o quê? Havia ruínas gigantescas. Professora, mas a minha tá certa? Lê a sua de novo, Pedro. E traçou uma palavra sobre um rocheado escuro. Atlântida. Daí eles tinham certeza que era Atlântida. Tá, mas o que tá pedindo lá? Transcreva do texto a primeira passagem que dá indícios da existência de Atlântida. A primeira passagem que dá indício da existência de Atlântida é essa, tá? Havia ruínas gigantescas, amontoados de pedras, onde pude distinguir castelos e templos. Ok, Pedro? Ok. Número 10, a última. Vamos lá. Observe a imagem que representa uma passagem do livro 20.000 Léguas Submarinas. Então, tem aí o desenho. É correto afirmar que a passagem do texto retratada pela imagem é... Qual letra que vai ser? A letra C, eu acho. Fiquei em dúvida entre a C e a A. Letra C. O capitão continuava a subir. Eu não podia ficar para trás. Era preciso andar depressa, mas com cuidado. Um passo em falso seria perigoso em certos locais onde surgiam abismos. Resposta certa, letra C. Agora, coloca ok corrigido, pega o caderno para a gente copiar o relatório para ir para o lanche. Prof, peraí, eu tô copiando. Por favor, para com isso. Pô, acho que era final, eu acho. Relatório, vamos lá. Peraí. Coloca a data de hoje no caderno. É português, né? Português. Pronto. Fala. Não, foi ainda não. Pronto? Coloca a data. Pode falar quando você quiser, pessoal. Então, vamos lá. Realizamos a leitura das páginas. – 36 a 38. Realizamos a leitura das páginas 36 a 38. Fizemos e corrigimos as páginas 38 a 40.
Fizemos e corrigimos as páginas 38 a 40. Repete, por favor, professora. Repito. Realizamos a leitura das páginas 36 a 38. Fizemos e corrigimos as páginas 38 a 40. A Thaís saiu da aula? Quem A saiu? Thaís nem tinha vindo. A Thaís saiu. Deve ter saído, então. Quem mais saiu da aula aí, hein? Guilherme? Guilherme saiu também. Ele tinha falado alguma coisa, mas depois ele saiu. Faz a chamada. Aí ficou uns 2 minutinhos. Pessoal, pode agora ir para o lanche, tá bom? A gente vai voltar. Tá na hora do 9h10, 9h12 a gente volta. Pode repetir o relatório, por favor?